Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, o episódio tá super especial, mas antes de tudo quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários. Porque hoje, a gente sempre fala isso, que como sempre vem convidados de peso, mas hoje tem 2 aqui de peso. Exatamente. Que vocês vão se apaixonar, que obviamente já conhecem Foi muito. a melhor coincidência possível, vamos lá. Exato. Caio Carneiro, empreendedor, palestrante e autor do best-seller Seja Foda. Expert em venda direta, conquistou um enorme destaque no segmento, sendo considerado um dos líderes com mais influência no mundo dentro do setor. Acompanhado por milhões de pessoas em suas redes sociais, é host de um dos maiores podcasts de negócios, depois do Power. Caio também é professor e sócio de Flávio Augusto do programa Vende-se, maior curso de vendas do Brasil. Quem você tem aí, Nossa, a gente tá parecendo uma dupla sertaneja hoje, adorei. Maravilhosa. Porque, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, os convidados iam gravar hoje, um atrás do outro, e por acaso chegaram juntos e a gente decidiu esse desafio maravilhoso, fazer essa né? otimização. Então vamos lá, o nosso convidado também é jornalista, empreendedor, comunicador e uma das figuras mais versáteis do cenário audiovisual jornalístico e de comunicação da atualidade. Hoje ele é dono também de 2 podcasts. Um podcast só. Exato. 2? Desobediência produtiva. Exato. E além de dar palestras e cursos de comunicação. Bem-vindos ao PowerCast, Caio e Ivan Morel. Que isso. Dupla. Que prazer fazer uma dupla com você, meu amigo. Caramba, que legal. Que maravilhoso. Gente, Ai, aqui. gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente traz aqui pro Pod pessoas pra poder inspirar quem tá escutando a gente, pra gente poder falar de empreendedorismo. Então é desde quem já tem um negócio, quem tá começando, quem quer começar, quem às vezes tá dentro de uma empresa e quer poder agregar. Então eu acho que vocês dois vêm de mundos diferentes e vocês podem trazer aí muita coisa pra quem tá escutando a gente e também pra poder inspirar. Então eu acho que pra gente começar, seria legal vocês contarem um pouquinho da história de vocês, a trajetória profissional dos dois. Quem quiser começar valendo. Uhul! Brincadeira, gente. O Caio, manda. Que a história dele é mais longa, assim. Ele é mais velho. dele demora mais. Ele é bem mais velho que eu. Ele é muito mais velho que eu. Não, é bom que vocês vão aprender juntos aqui, né? São histórias que eu conheço um pouquinho do mundo dos dois, mas agora a gente vira eles de ponta cabeça. Exatamente. Hoje, Bebel. Vamos Sim. Cara, encurtando, né, pra gente, o que interessa é gerar valor pra turma. Eu sou aquele moleque sonhador, vendedor desde que me entendo por gente. Eu sou filho de representante comercial, meu pai era um representante comercial de peças automotivas. Eu sempre cresci com referência do cara com a pastinha, colocando embaixo do braço, pegando o catálogo dele e saindo do Brasil vendendo produto. E isso naturalmente me seduziu para empreender. Naturalmente me levou, porque era referência dos meus pais, então eu sempre fui um vendedor desde que me entendo por gente. Quando eu parei dentro da venda direta, venda porta a porta, que é uma escola de vendas, e eu tive um resultado gigantesco lá. E isso fez eu me encantar por 2 coisas. Primeiro, como vender é legal, como empreender transforma e como ensinar mais maneira ainda. Então eu tive um resultado muito grande. E recentemente, e até legal porque a Fá tá aqui, né, uma grande amiga, e aí, enfim, isso em 2000 até pra linkar com as redes sociais, em 2012, eu já era bem grande na venda direta, eu comecei a gravar vídeos na internet ajudando a galera, e simplesmente dividindo coisas que funcionavam pra mim, sabe? Principalmente quando eu sempre desenvolvi, gerenciei, recrutei extensas equipes de vendas. Como que você motiva um vendedor, como que você recruta, como que você retém, como que você fecha uma venda, sabe? Como que você marca uma reunião, como que você conta uma objeção quando alguém fala tá caro. Eu vi que as perguntas de vendedor é a mesma coisa sempre. Sim. As dúvidas são frequentes. E eu comecei a gravar vídeo ensinando a galera do que eu fazia. E aí os vídeos começaram a sair, editoras começaram a bater na minha porta. Aí eu falei assim, rapaz, já pensou em escrever um livro? Eu falei, pô, não, mas se escrevesse um, teria que ser Seja Foda, que sempre foi meu grito de guerra com o meu time. Né? Principalmente vendas é energia, né, cara? Vendas é energia. E aí eu lancei o Seja Foda em 2016 e o Seja Foda ficou viral. A gente vendeu mais de 10 milhões de exemplares entre físicos e digitais. E aí a presença social, digital começou a crescer. E aí um grande amigo, Flávio Augusto da Silva, que também é um dos donos da editora, né, faz parte do grupo Wiser, a gente sempre teve, namorando a ideia de abrir uma edtech focada em vendas. Foi quando eu fundei o Vende-se, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. E nesse ano o grupo Wiser adquiriu uma participação dentro do Vende-se, potencializando ainda mais, enfim. Então, sou aquele cara que gosta de vender, sou empreendedor e não tem nada mais gostoso do que poder trocar, dividir, que é uma das minhas paixões aqui. Ótimo. Gente, ele ia treinar. Você viu? Maravilhoso. É ligado no 220. No 220, eu tava tipo... Pô, e nem falei, então eu sou casado há 15 anos, tenho 3 filhos, a Bela, o Theo é minha, sou casado com a Fabi, enfim. Meu tesão pra empreender foi ter minha família, mas depois a gente fala disso. Incrível. É Adorei, triatleta? legal. Fiz o Ironman esse ano também, gosto de fazer triatlon. Então... Mas eu tenho até um adendo, que eu tenho vários amigos que são workaholics e adoram fazer Iron, né? Eu acho que
Acho que o desafio, né? desafio. Ele primeiro é uma Participar. válvula de escape também, né? Uma válvula de escape também. Então É que você com você mesmo ali, né? ele simula muito. O esporte, ele tem isso. O Ivan vai contar um pouco também da história dele, que, puta, o esporte é muito no DNA dele também, né? Por tá sempre nos acompanhar as grandes personalidades esportivas do mundo, mas o esporte, ele é um treinamento de vida, assim. Você consegue trazer algumas não, eu consigo trazer a maioria. Disciplina principalmente, né? São duas bases na minha casa pra criar os meus filhos: Deus e esporte, Legal. sabe? Incrível. E você, Ivan, conta um pouquinho pra Começou gente. na comunicação. Eu comecei na comunicação muito precocemente, né? Com 10 anos de idade, eu descobri que eu tinha uma vontade muito grande de estar próximo ao microfone, na frente de uma câmera. E o curioso foi que uma adversidade me proporcionou uma possibilidade. Com 10, 11, 12, eu tive uma dificuldade hormonal muito grande. Então eu deixei de crescer. Eu fui crescer com 16. Por conta de um retardo mesmo, né? Naquele período da puberdade, pré-adolescência, eu não tive. E no interior de São Paulo, eu sou de Presidente Venceslau, uma cidade super pequenininha, na divisa com Mato Grosso do Sul, o bullying nos anos 80, porque eu sou geração X total, eu sou de 1976, eu não escondo minha idade, tenho 46 anos, cabelinho branco. Sim. Tá super Então, bem. só de Globo foi 20 anos, mas até chegar na TV Globo foi um sonho muito fruto de alguém representante da geração X. Eu percorri um caminho um pouco convencional. Eu traçaria esse caminho assim, de excluído a protagonista, né? Porque eu vim de uma cidade muito distante, vivi esse problema com a questão hormonal e foi exatamente isso que me direcionou a entrar no mercado de trabalho com 14. Então com 14 anos eu tinha um programa de rádio. Que legal. incrível. Eu tinha um programa de rádio na Rádio FM. Então, eu era operador de som, eu já tinha uma vozinha legalzinha, mas com 14 eu tinha uma aparência de um menino de 10. E me deram um emprego como operador de som. E eu passei a, depois de operador de som, dominar tanto uma mesa de 8 canais com 2 picapes. E aí eu comecei a colocar um microfone e tocar um programa em formato disc jockey. Que a gente colocava um microfone só e não tinha um locutor. E eu fazia tudo sozinho. E um dia me viram e falaram: você está fazendo sozinho? Quem faz isso são as rádios americanas. E, toca um programa aqui assim. E eu comecei a fazer programa todos os dias. Descobri que ali a minha vocação era comunicação, né? Com massa. Entrei na faculdade de jornalismo. Antes de me formar, fui selecionado num processo na TV Globo. Entrei na menor praça do Brasil, em Paranavaí. Mas sucessivamente, por conta de um comportamento que eu nomeei de desobediência produtiva, que eu dou muita vazão para minha intuição, as coisas foram se transformando e eu atingi alguns objetivos que eu queria, que era apresentar os principais programas de esporte da TV Globo. Só que quando eu percebi que aquilo não me definia como um todo, como fruto da geração X, eu falei assim, cara, chegou o momento de eu me reinventar. E reinventar significa se propor a novos desafios relacionados às minhas descobertas. Quem que é o Ivan hoje com 46 anos? Ele é um Ivan completamente diferente, que ainda não sabe tudo o que pode fazer, mas está em busca da melhor versão por meio de um comportamento, que eu falei que é a desobediência produtiva, mas por meio de uma empresa que hoje, a IM, que é a minha empresa, a nossa empresa, ela trabalha da seguinte forma: a gente cai dentro das corporações e tenta entender visão, missão e valores das empresas e tudo que existe de tendência no mercado e tenta plugar dentro dessas empresas para gerar perspectivas inexploradas em cultura organizacional, em comportamento de C-level, de colaboradores, e tentar gerar, por meio dessa provocação que a gente traz com o comportamento de desobediência produtiva, uma transformação nessas empresas. Nesse caminho, eu conheci pessoas incríveis e que eu admiro, porque eles conseguem colocar o digital de uma maneira para gerar muitos resultados, gerando transformação para as pessoas. O Caio Carneiro, uma grata surpresa, Joel J, que é um cara que anda com ele, o Tito. Então, assim, tem uma galera muito forte no digital que eu me conectei recentemente e eu me sinto um privilegiado. Porque se eu perguntar para você quem que você conhece da minha bolha lá de TV, são pouquíssimas pessoas, né? Jornalismo. Então, eu acho que a pluralidade de me conectar e conhecer pessoas por meio de uma ferramenta que é fundamental para mim e para ele, que é a comunicação, transforma a vida de pessoas, de empresas, entendeu? E deixa um legado. Eu acho que hoje eu me definiria assim, como alguém que está numa jornada de reinvenção, de transformação. Então, eu tenho muito que aprender ainda hoje em dia. Demais, que incrível. Gente, só pra puxar a data que a gente tá super perto aqui de Black Friday, queria que vocês pudessem dar umas dicas de como que as empresas podem se preparar pra Black Friday, tanto comercialmente ali no ataque de vendas, quanto na comunicação. Tipo, porque as pessoas às vezes pensam assim, ai, mas é fraude de preço, ai, na verdade você tá aumentando pra depois dar o desconto, tem que fazer esquenta. O que a gente pode trabalhar legal na Black Friday? Ah, cara, você perguntou pro cara que é especialista. O cara tem uma escola de vendas que é a maior escola de vendas no Brasil. Exatamente. Com Na ele. verdade, já tirar várias dicas de ouro do Caio hoje. Ivan também, Black por favor. Friday, pô. Caio, vou anotar. Então vamos lá, Black Friday. A primeira coisa, você matou uma charada. Eu acho que a regra é assim, não, pelo amor de Deus, cara, não trate seu cliente como idiota.
eu posso falar um português muito claro, mas quantas pessoas vendem a metade do dobro ou fazem liquidação de qualquer tipo de produto que, puta, não faça isso. Você não vai ter crescimento, você vai ter uma arranhadura muito forte da tua marca. Então, as pessoas, às vezes, em Black Friday, não vale qualquer coisa para fechar negócio. Então, algumas pessoas perdem a sensibilidade, porque assim, o hype é tão grande de você aproveitar o momento, porque o mercado tá comprador, que tem gente que cruza a linha da competitividade, né? Eu falo para todo mundo que, assim, você tem que ser competitivo antes de ser desleal. Tem gente que cruza a linha da competitividade e vira deslealdade. Ou de fazer qualquer tipo de campanhas que não são fairs, assim. Então, acho que a primeira regra básica, para muita gente, pô, isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito, que algumas pessoas esquecem. A segunda coisa é você ter um planejamento. Quantas pessoas que, por exemplo, a Black Friday não começou hoje. A Black Friday, para quem faz Black Friday, começa um dia depois que a passada termina. Então, um planejamento estruturado para sua Black Friday. Por exemplo, a nossa Black Friday lá do Vente, a gente programou a nossa Black Friday em fevereiro. Exatamente o que a gente ia fazer, a campanha que a gente ia fazer, até para, às vezes, recrutamento de time, aumentar a base de vendedores. Então, essa estruturação tem que ser importante. Tudo bem, se a pessoa não teve tempo, legal, faça um planejamento. Qual que é a sua meta? Outra coisa, respeite as suas margens. Quantas pessoas em Black Friday que às vezes acabam fazendo loucuras, assim, sabe? Umas promoções tão loucas ao ponto. Tem quantas pessoas que não fazem conta e a pessoa vende e sai no prejuízo, cara. Então, porque ela não faz conta exatamente de respeitar a tua margem. Tem uma coisa só mais importante do que fazer negócio, fazer bons negócios. Então, fazer boas vendas é mais importante que você fazer uma venda. Quantas pessoas fazem uma venda e saem no prejuízo? Ou aquela venda de uma certa maneira não trouxe uma rentabilidade esperada. Antecipação, você falou uma coisa muito importante, trabalhar com antecipação, porque assim, você tem noção a disputa pelo consumidor nesta sexta-feira do Black Friday? As pessoas são pegas pelo cabelo, assim, você vê no Instagram ou nas mídias sociais ou até na internet, todo mundo vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então, você trabalhar numa boa antecipação, isso gera uma boa preparação para o teu cliente. Ele saber que está vindo uma oferta, ele poder se planejar, ele se preparar, você contar uma boa história ao entorno da sua oferta. Então, isso é fundamental. E eu acho que o último é você criar isso com uma cultura, né? A Black Friday está cada vez mais cultural no nosso mercado, né? Nos últimos 3 anos, assim, que era uma coisa... Eu lembro, a primeira Black Friday que eu passei na minha vida não foi aqui. Eu fui para os Estados Unidos em 2007. Fui para os Estados Unidos em 2007, fui fazer um curso de inglês para negócio, meu inglês é uma porcaria, fui fazer um curso de inglês para negócio, e eu fui dia 20 de novembro. Eu cheguei dia 20 de novembro, e aí eu cheguei lá, é Black Friday, eu vi todo mundo falando, cara, que loucura que é essa? Não, você não conhece a Black Friday? Não, é perto do Thanksgiving, né? Que assim, cara, culturalmente é um dia que tem descontos, assim, gigantescos. E eu não conhecia, por que no Brasil a gente não tem isso? Então, aos poucos o Brasil foi aderindo e foi entrando com muita força. Mas, de maneira geral, pra gente começar, eu colocaria esses pontos como fundamentais pra turma fazer uma boa Black Friday, assim. Legal. A gente tá falando um pouquinho de comunicação. Vou fazer um misto aqui de bate-bola, tá? Você que veio da parte de comunicação de rádio, depois passou pra TV, como que foi fazer essa mudança pra migrar pra parte digital? Pra você? É uma mudança conceitual que precisa ser feita de uma maneira muito aprofundada, né? Porque você não sai automaticamente de uma TV que é um mainstream, um meio de comunicação tradicional, em que existe uma penetração muito grande. Então, eu creio que eu troquei projeção por relevância. E quando você troca a projeção que a TV Globo te dá, você impacta muitos lares, né? Só que com uma mensagem que não é autoral. Eu não tenho autonomia editorial para direcionar a fala que eu quero. Então, quando eu mergulhei no mundo digital, foi justamente isso. Foi tentar encontrar quais são os valores, quais são os meus princípios, né? O que eu falo de interessante que impacta a vida das pessoas. E talvez seja justamente esse direcionamento por meio da curiosidade. Eu sou muito curioso. O meu objetivo é entender o que você faz, ver se isso tem fit com o que eu faço, colocar na prática e errar. E esse erro me gera um aprendizado e esse aprendizado é compartilhado. Então, quando eu decidi sair de TV, em 2019, eu recebi convites de outras emissoras para trabalhar, né? E principalmente para fazer esporte. E o esporte é um mundo incrível, só que ele é extremamente repetitivo, né? Fazer coberturas de campeonatos, de competições é maravilhoso, é legal, mas a história de superação ela se repete.
Então, conhecer figuras emblemáticas do esporte é o grande diferencial. Ter proximidade com grandes nomes do esporte, isso de fato muda. E eu tive. Só que faltava algo mais. Como me comunicar além das barreiras do esporte, né? Foi justamente em 2019 que eu decidi fazer essa transformação e não aceitar trabalhar em TV mais. Porque, pô, se eu tô na TV e tô dividindo o tempo entre TV e meu mindset vai ficar lá. Eu não consigo me jogar de cabeça num outro mundo. E em 2019, como eu tenho, talvez eu acho que essa seja o meu grande ativo, né? Eu tenho algo muito importante que é nome, vinculado à credibilidade de coberturas. Eu não posso estar envolvido em nenhum escândalo, eu não posso estar envolvido em nenhum tipo de confusão, maracutaia, porque eu sou um jornalista com credibilidade. E jornalistas só tem isso hoje, né? O nome, o peso e o nível de credibilidade que você tem para convidar as pessoas para conversar. E foi exatamente o que aconteceu em 2019, quando eu queria entender de vários segmentos. Porque, cara, a pior profissão para se fazer, para se cursar no mundo é de jornalista. Jornalista é um grande especialista em nada. Em transmitir informações. Do quê? Ele é um grande generalista de nada. O que o jornalista faz? Transmite informação. Mas hoje, o mundo, eu não sei se vocês notaram, eu poderia hoje, se a internet não existisse, ser um dos homens mais bem pagos de uma TV. Você concorda, não? Vamos supor que não existisse internet. Vamos pensar no mundo paralelo. Não se desenvolveu a internet, a tecnologia andou bem mais devagar e as TVs ficaram cada vez mais fortes, e os protagonistas de TV ficaram cada vez mais fortes. Foi o contrário que a gente viu. A comunicação e os meios de comunicação são descentralizados. E isso fez com que informação, que antigamente era exclusividade dos meios de comunicação como TVs grandes, jornais, revistas, a informação está aqui. Hoje vocês não são jornalistas, estão produzindo um conteúdo, assim como tem milhões de podcasts sendo gravados, trilhões de stories sendo registrados agora, e tudo isso é informação. Ou seja, informação passou a ser commodity. Uma commodity é algo que você encontra em qualquer lugar. E a minha especialidade era trabalhar com isso. Mas a partir do momento com que eu trabalhava com informação virou commodity, o que eu passei a ser? Eu passei a ser um curioso e, por encontrar a minha maneira de comunicar nesse mundo em que você é comunicador, ele tem um podcast, tem um podcast, tem um podcast. Antigamente podcast ninguém fazia. Você quer informação, você vai na TV Globo, você liga no rádio, numa emissora de TV. Não, a internet veio para disruptar esse mundo. E a partir desse momento eu falei, cara, quem sou eu nesse mundo? Ninguém. Então eu usei o que eu tinha de mais valoroso, que era minha credibilidade enquanto jornalista, para convidar pessoas no digital para me dar aulas. O Desobediência Produtiva, ele não é feito para as pessoas, ele é feito para mim. Para você poder tirar conteúdo. Ele é feito, quando ele senta para me dar uma entrevista, e ele já sentou, assim como várias outras pessoas sentaram, eu sugo dele tudo que eu preciso aprender do que ele faz. Sabia que o meu maior corte na internet veio do seu podcast. Tem vários que eu vejo lá legal pra caramba, foi incrível aquela entrevista. Inacreditável, deu quase 10 milhões de visualizações, assim. Caramba, Reels. que legal. Que incrível. Ótimo corte, né? mas Um você sabe corte que muda, não A muda. gente acaba também fazendo isso com os nossos convidados, tipo, são essas colinhas, né? Porque eu quero saber, eu quero entender. Falo pra eu até Bel que é um brinco. MBA E sempre. cada vez que passa um convidado, eu brinco que eu vou abrir um negócio desse segmento. Porque eu falo, a gente aprende, né? Tem essa troca e é muito isso. É pra gente também, óbvio, é pra quem tá escutando, mas é muito pra gente poder aprender Foi a e minha aplicar. o meu MBA, quando eu saí, né, de TV, eu falei assim, eu preciso aprender. Com quem? Com o meu programa. Eu vou convidar o Caio Carneiro, eu vou convidar o João Adib, eu vou convidar o Felipe Tito, eu vou convidar o Thiago Nigro, eu vou convidar os caras do João Kepler, de todos os segmentos que eu tenho curiosidade para aprender, senta, e eu vou sendo direcionado pela minha curiosidade, pelo meu apetite de conhecimento. E aí, além de eu absorver muito conteúdo disso, eu compartilho esse conteúdo. Então esse é meu propósito hoje em dia, ao fazer o meu podcast, especificamente. Eu, necessariamente, não tenho todas os instrumentos e formatos para fazer com que o meu podcast seja o maior podcast do Brasil, e eu não tenho essa pretensão, porque eu atuo de uma maneira nichada. Porque se eu atuar única e exclusivamente para direcionar as minhas metas, eu perco a minha essência. E é algo que eu percebi recentemente, que o meu resultado está muito vinculado à maneira que eu toco meu business, e a maneira que eu toco meu business não tem referência no mercado. Entende? Porque eu tentei copiar várias referências de quem tinha resultados, mas eu via por identificação que, puta, eu não gosto de fazer isso. Não gosto de vender curso. Fiz lançamento de infoproduto, escrevi um curso bonitinho, li Harari, Frederico Laloux. Meu curso é muito cabeçudo. Eu vou fazer lançamentos, cara, não entendi o curso. Aí vendi 80, 100 matrículas de curso, tá, mas, pô, não é de... Os caras fazem milhões, lançamento 7, 8 dias, 7 milhões, 100 milhões. Puta que pariu, eu vou ganhar dinheiro pra caralho. Não, fiz 80 conto. Fiz 80, fiquei feliz pra caralho. 80 mil é muito dinheiro, hoje em dia, pelo amor de Deus. Sim. Só que eu trabalhei igual um cachorro por 2 meses pra fazer 80 conto. Falei, cara, isso não.
Melhor da palestra. Então, por quê? Porque, mas Ivan, mas é isso. Eu falei, cara, mas eu não quero vender curso de informação e comunicação. Eu tenho Mas curso você lá. entende aí que você é um empreendedor, saiu do jornalismo e é um empreendedor, porque empreender é isso. Claro. É você errar, você acertar, você Sim, ver esse caminho, passa não por é... isso. Porque eu vou dar um exemplo meu próprio. Eu, quando comecei a empreender há 12, 13 anos atrás, eu comecei a empreender, eu nunca tinha trabalhado com um chefe antes. Então, eu comecei com meu dinheiro, com o que eu achava que era correto, saindo de uma faculdade, fazendo o que eu achava que era. E bati minha cabeça milhões de vezes. Não, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. O Power, ele nasceu exatamente para inspirar as pessoas que são pequenos e médios, que não sabem que caminho tomar, até porque a gente recebe vocês cada semana de segmentos totalmente diferentes, para as pessoas terem um pouco de direcionamento. Porque eu, no meu caso, que nunca tive, como o Bel veio de grandes empresas, até a gente ficar sócia, ela trouxe toda uma expertise, principalmente de processo para dentro da empresa, que eu não tinha ninguém, eu tinha que contratar pessoas que me trouxessem essas informações, né? E nessa troca de amiga, porque eu entendi antigamente que você não sentava numa mesa livremente e falava assim, você faliu, você perdeu dinheiro. Ninguém falava. Não era tão dito, porque as pessoas tinham vergonha disso, né? Então o sem Power, ele veio, romantismo. exatamente, o Power veio pra não ter romantismo. Então quando você fala assim, eu comecei a me descobrir, isso é empreender. No caso, por fim, você virou um belo do empreendedor dentro do seu projeto, que é tipo, vou pra esse caminho, vou por esse caminho. E até vou fazer esse push aí. Quais foram as maiores dores que você começou, quando você realmente foi pra abrir as coisas, né? O que você sentiu que faltava aprender pra melhorar os processos? Eu acho que ter identificação com o que de fato tem alinhamento comigo e não com as métricas no mercado. Então, existem muitas cartilhas que podem ser aplicadas e podem dar resultado. Mas será que você está disponível a fazer aquele tipo de entrega? Será que aquilo de fato tem fit com o que você genuinamente é, com o que você gosta, com o que te deixa feliz? Então, eu acho que esse é o grande dilema das pessoas hoje em dia, né? Sim. É copiar modelos de negócio ou maneiras de fazer algum tipo de negócio em que dê resultado e sem ter o entendimento do tempo e da entrega que isso exige. O mundo digital, o Caio talvez possa falar um pouco mais para mim, porque ele tem resultados super exponenciais. Ele gera uma sensação muito enganadora para algumas pessoas que acreditam que num curto espaço de tempo vão ter resultados incríveis, porque o digital é assim, né? Mas não existem resultados incríveis que perduram se você não estiver de fato envolvido com aquilo que gera um entendimento para você, que de fato faz a diferença em tudo que você gostaria de fazer, né? Então eu noto que existe isso. Então as pessoas precisam entender qual é o jogo que elas querem jogar e se aquele tipo de negócio se adequa à personalidade que você de fato tem e ao produto que você entrega. Eu acho que essa é a grande dificuldade, porque a gente vê só os resultados positivos de quem tem realmente. E aí quando eles vão explicar esse storytelling, né, para as pessoas, puta, isso aqui eu não consigo fazer, cara. Por quê? Porque pra mim eu tô me prostituindo fazendo isso. Ou pra mim isso aqui é muito complexo. Eu não tenho essa entrega, eu não tenho essa vibe, porque eu tô cansado. Por exemplo, eu não vou pra estádio de futebol. Por quê? Nem pagando. Se você me pagar pra eu ver um jogo, eu não vou. Eu sou convidado pra... Eu não vou. Eu fiquei 20 anos indo pra estádio de futebol. Então, se alguém hoje... Puta, pra você fazer isso tem que ir no estádio de futebol. Eu não vou. Eu não quero ir em estádio de futebol. Eu fazia 4 jogos por semana. 16 jogos por mês em 10 anos. 16 jogos por mês, coloca em um ano. 16 jogos por mês. 170. São 170 jogos no ano. Vezes 10 anos, 1.700 jogos. Vezes 20 anos. Eu fui para mais de 2.000 vezes para estádio fazer jogo de futebol. Então é um negócio que eu não quero. Que pra você remete trabalho, né? Não remete lazer. trabalho, não é prazer. Então existem coisas que, por exemplo... É tipo eu ir pra shopping. Eu não gosto de fazer live. Se você me chamar pra fazer uma live no Instagram... É a mesma coisa que você me chamar para estádio de futebol. Eu não quero. Eu não gosto. Mas você precisa fazer para você vender. Mas então eu não vou fazer. Então não é esse meu nicho. Você. Eu acho que qualquer negócio tem uma linha que nem uma planilha mede. Satisfação, prazer. Satisfação e prazer. Você tem que ter prazer, cara. Então, quanto empreendedor que esquece de olhar essa última linha, né? Nenhuma DRE mede, por exemplo, o teu nível de felicidade com aquilo que você está fazendo. Não significa que você vai ter desafio, não significa que você vai ter problema, mas esse nível de percepção... Não, eu falei, tem uma parada que nenhuma planilha mede que é satisfação. Uma pergunta muito comum da galera, eu acho legal de trazer é... Cara, você deve receberem demais também. Como é que eu faço para escolher um negócio? Sim, isso acontece muito aqui. Então a galera tem essa dúvida inicial. Primeiro, eu acredito o seguinte, tem uma parada que é muito legal, acho que é uma leitura muito, muito, muito simples pra galera, principalmente a galera que tá começando, que é o Ikigai. Ikigai nada mais é do que aquele ponto de encontro com o que o mercado precisa
com que realmente você tem competência, no que tem um mercado endereçável bacana, sabe? No que o mercado tá pagando, você vai ganhar um dinheiro legal e você gosta de fazer, é bem na intersecção daquilo ali. Então, quando você busca todos esses fatores, por exemplo, você não pode fazer só o que você gosta. Por exemplo, tem o TAM, o Total Addressable Marketing, tem um mercado endereçável interessante, tem tanta gente que nem resolveu uma dor que ela é muito pequena, muito específica. Então, porque eu acho a somatória de 3 coisas, assim. Meu sócio Flávio, ele fala muito disso. Se você tem um bom modelo de negócios, vou começar do inverso. Se você tem um modelo de negócio ruim e é muito bom, você tem aquela sensação que você enxuga gelo. Você não sai do lugar. Aquela coisa, pô, cara, mas eu sou bom. Mas seu modelo é ruim. Seu modelo de negócio é ruim. Então você fica com aquele sentimento de impotência, vem até ansiedade. Porque você fala, porra, bicho, eu sou melhor que aquele cara. Mas o modelo dele tá legal. O modelo dela tá encaixado. Quando você tem um modelo de negócios mais ou menos, e você é bom, você até sai do lugar. Você tem resultado. Agora, quando você é bom e você tem um modelo de negócio bom, nossa, você voa. Até quando o seu modelo de negócio é bom e você é mais ou menos, você voa também. É legal pro caralho. Exatamente. Então, é legal a galera entender que modelo é muito importante. Não vai ser, mas eu tenho tesão. Tá, mas o mercado, ele tem essa dor. Fazer essa coisa prévia é importante. Por exemplo, quando a gente decidiu abrir o Vende, que é a nossa edtech de vendas, não foi só por nossa paixão por vender. Sabe, o Flávio, a famosa história dele, o vendedor de curso de inglês que ficou bilionário. Eu nasci na venda direta no porta a porta. Então, a minha bio profissional, se fosse resumir o que você falou, eu sou um vendedor que deu certo. Fim. É o que eu sou. Adorei. Acabou. Eu sou um vendedor que deu certo. Um vendedor que acabou escrevendo livro, tendo negócio, investindo em empresas, mas fazendo palestras. Mas foi quando a gente fez um estudo que quase 60% da maior dor das empresas é capacitar e expandir suas equipes de vendas. As pessoas têm dor disso. É uma dor muito grande. Até isso que o Ivan deve flutuar em várias convenções de vendas, né? Capacitando a galera, capacitando os vendedores na parte pessoal e profissional também. Então é uma dor muito grande. Aí foi aquele que cai. Uma dor muito grande, com coisa que a gente sabe fazer, que o mercado tá muito pagador. Esse encontro gera um bom modelo de negócios. Então tem muita gente que quando eu falei, pô, às vezes você tem você é bom, mas você tem um modelo de negócio ruim, você sente que tá enxugando gelo. Quantas pessoas falam, puta, eu tô enxugando gelo, porra. Isso acontece. E deixa eu fazer uma muito. pergunta sobre de vendas. Você que é vendedor, que eu adoro vender também. Quando você notou, porque assim, por mais que seu pai era um bom comercial, né, um bom vendedor, isso também é feeling, né? Às vezes ele é um bom, você acha que é bom, mas não era tão bom, né, quanto. Quais foram as características que você via que dava certo? Porque a gente tem esses cliques de vendedor, Sim. né? Comecei a vender essa xícara. Como que você apresenta e vende essa xícara? Existem 3 atributos de um vendedor de sucesso. 3. Quando eu comecei, eu tinha um primeiro só. O segundo e o terceiro eu não tinha. Você desenvolve. Completamente. Conta os 3, né? Vou contar. Não, meu curso. Compre meu curso, clique aqui, compre meu curso. Eu conto primeiro só. Vocês querem com vontade. Mas essa é uma das primeiras estratégias de vendas. Você levantar sempre primeiro necessidade, para depois consideração de oferta. Não ao contrário. Então, enfim, vou entrar na parte mais técnica. Mas a primeira coisa é fome. Eu tinha muita fome assim, ambição de crescer, de sair do ponto A e pro ponto B. O vendedor que não tem fome, que não tem apetite, empreendedor que não tem apetite, tá fardado em sucesso. Por quê? Porque vai ser muito duro. Se o cara não tem fome, na 5ª ligação que alguém bate o telefone na cara, eu falo, eu não quero, para de encher meu saco, ele desiste. Ele desiste. Então eu tinha muito fome, assim, foi um menino muito faminto. É a primeira atributo de alguém de vendas, que é o apetite, que é a ambição. O segundo e o terceiro eu não tinha, mas esse primeiro é muito poderoso. O segundo é técnica, vender técnica. As pessoas acham que é dom. Quantas vezes alguém chegou pra mim e falou assim, poxa, Caio, parabéns, você tem o dom da venda, hein? Ou chegou pro Ivan, parabéns, e você tem o dom da fala. Porra, tirou completamente o mérito desse cara. Você tem noção quantas vezes que ele já treinou e já foi lá e já falou e lapidou? Não, é técnica. Comunicação é técnica. Obviamente, você pode ter uma personalidade que favoreça mais numa técnica, na outra. Mas é técnica. Vender é técnica. Quando alguém fala pra você, mas eu achei que essa caneca tá caro. O que você fala? Tem técnica pra isso. Não fala mais nunca mais que ela tá cara, né? Você vai falar qualquer coisa mesmo. Você aprende a contornar a objeção, você aprende existe uma metodologia para você vender. Existe um processo de vendas, que é a representação visual da jornada de compra do teu cliente. Existe um processo que qualquer pessoa pode aprender. Sim. E a terceira coisa é a gestão das emoções. Porque vendas, como é uma atividade que confronta,
Ela é confronto, é linha de frente. Ela vai te expor, cara. É que nem, por exemplo, medicina. Você vai ter contato inevitavelmente com sangue. O sangue pro médico é como não pro vendedor. É intrínseco à profissão. Como a graxa na mão do mecânico. Imagine se o mecânico, por exemplo... tivesse nojo de graxa. Nojo de graxa. Acabou, vai escolher outra coisa, esquece. E se o médico não pudesse ver sangue, ele desmaiava, né? O médico, então é intrínseco à profissão. Por isso, a gestão das emoções é muito importante. Por isso que o turnover de pessoas do comercial é alto também. Porque ele vai te expor ao sangue da rejeição, da objeção. Quantas vezes você vai ligar alguém, você vai pegar pessoas no mau dia, ela vai escolher você pra depositar todas as toxinas dela. E você também não tá num bom dia também. Quantas vezes eu já vi groselha, sabe? Vai oferecer alguma coisa, a pessoa te escolheu pra depositar todas as toxinas acumuladas nas últimas 3 semanas da vida dela. E vai lá e descarrega na tua orelha. E você fala assim, cara, não fiz nada. Só tava te oferecendo isso. Cara, te ligou, te mandou pra aquele lugar. E você fala assim, cara, então, fome, técnica e gestão das emoções faz qualquer pessoa um campeão de vendas, assim. Isso em qualquer segmento. É assim, em vendas é fundamental. Em vendas é fundamental. Só que você pega, transcende isso em vendas, também é decisivo. Sim. Também é muito decisivo. Falando de técnica, você acha que pra vender qualquer coisa é a mesma técnica? Era isso que eu perguntei. É? Você falou vendas, era. Se, Pra a vender técnica. qualquer coisa. A mesma Pra coisa. vendas. Em vendas, táticas são provisórias, fundamentos são A gente permanentes. tá muito interligada, adorei, mas você Não, foi... é que a minha pergunta... Eu não É que tinha entendido que você tinha perguntado isso. Mas era essa. Bom, vocês estão alinhadas, entendeu? Não, a gente tá nada sincronizado hoje, ainda bem, Bebel. Mas em vendas, táticas são provisórias, fundamentos são permanentes. Os fundamentos de vendas são iguais para qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vai vender uma caneca ou você vai vender uma hidrelétrica para alguém. Agora, a dinâmica, a complexidade, o ciclo de vendas, cada um tem o seu. Então, por exemplo, vendas mais complexas, vendas com ciclo alongado de vendas, aquela coisa que você começa a namorar hoje, mas às vezes você demora 3 meses para tomar um ciclo, comprar uma casa, é diferente de vender uma caneta para alguém. Porque existe a percepção de risco do cliente. Então, quanto mais a pessoa tem a percepção de risco, mais é alongada. Então, assim, as táticas mudam de produto para produto. Só que os fundamentos de vendas, eles são permanentes independentemente do que. Eu vou trazer um fundamento para vocês, por exemplo. Ninguém gosta de comprar de pessoas inseguras. Fim, acabou. Não importa o que você está vendendo. Se o comprador ele percebe insegurança no vendedor, aciona um viés na cabeça dele que é viés da negatividade. Ele começa a pensar, mas o que tem de errado com essa pessoa? Pô, será que ela é sério mesmo? Será que a empresa dela é competente? Será que esse cara entrega o que prometeu? Por que ele tá inseguro? Aciona um alarme na nossa cabeça. Cuidado. Por exemplo, uma pessoa comercial, ela precisa transparecer confiança. Porque alguém que tá comprando, a coisa que ela mais não quer é ser surpreendido. Ela quer exatamente aquilo que ela comprou. Então isso é o fundamento. Você pode vender caneca, um avião ou outra coisa. Você quer comprar de empresas e pessoas que transparecem segurança para você. Então quando você é abordado por alguém inseguro, você já sabe que o cara perdeu a venda. Já era. Tenho uma pergunta para você. Como que você fez para vender o seu negócio? Meu negócio? Na verdade, vender o meu negócio é vender um pouco do meu mindset, né? É vender um pouco da minha lente relacionada ao mundo. Eu acredito que uma ferramenta, uma característica muito importante em quem vai vender é a verdade, né? A transparência. Então, o nível de entusiasmo e de transparência que você fala sobre um produto, né? É o que faz o convencimento das pessoas. Pelo menos, quando você fala com a voz do coração, você não mente. Eu sou muito assim, eu sempre me comuniquei muito com a voz do coração. Então, quando eu ia falar de uma reportagem que eu chamava, eu sempre olhava e falava com verdade sobre aquilo. Teve várias situações que eu me desarmei várias vezes no ar, chorando, por ser muito verdadeiro, né? Então, as pessoas, o Caio me conhece relativamente bem, enfim, eu sou muito verdadeiro, eu tento compartilhar muito o que eu tô vivendo no momento. Quando eu tô mal, quando eu tô bem, eu tô bem, e eu acho que essas técnicas que ele citou são muito importantes, mas a principal que eu uso no meu caso é a verdade. Então, quando ele disse para mim que ele sentou e que o corte que deu mais visualizações no podcast dele, nas mídias digitais do Caio, foi no meu, eu recebi muitas pessoas me elogiando. Cara, a entrevista mais legal que eu fiz foi com você. Por quê? Porque normalmente quando eu me conecto e eu vou conversar com alguém, eu tenho um interesse genuíno por quem eu converso. Entende? Então, se eu tivesse aqui, eu tô aqui interessado em tudo que ele fala, da maneira como você pergunta. Eu presto atenção em tudo, eu sou muito detalhista, né? Então, eu noto que você tem uma maneira de conduzir que é um pouquinho diferente da dela, né? Você fala um pouco mais, ela fala um pouco menos. O Caio é um cara extremamente expansivo. Então, me conectar
com essas pessoas de uma maneira genuína faz com que eu seja uma pessoa interessante. Porque pessoas interessantes são pessoas interessadas. A partir do momento que eu me interesso por alguém, se eu estou extremamente interessado na sua história, estou prestando atenção no que você está falando, você automaticamente vai se interessar por mim. Então eu creio que eu, para me vender, eu sou muito genuíno e conectado ao momento. Isso é um fundamento. Isso é um fundamento de vendas. É um fundamento, né? Um fundamento poderosíssimo. Você imagina, se o vendedor chega e vai te atender, ele está extremamente interessado, porque você fala assim, cara, esse cara está interessado em mim. Nós somos reféns de atenção. A gente vive uma guerra de atenção hoje, né? Sim. A guerra de vendas nada mais é do que uma guerra de atenção. A gente está próximo a Black Friday. Quais são as ofertas que você vai prestar atenção? As empresas estão todas tentando te fisgar. Então eu acredito que esse fundamento de você se conectar de fato com a sua verdade, com o seu ser mais genuíno, é um diferencial. Que legal. Isso é tão forte que numa reunião, cara, uma reunião comercial, eu vou até puxar, todo mundo já passou por isso sem ser uma reunião comercial. Você tá trocando ideia com um amigo, e aí você tá conversando com ele, do nada ele pega o celular. Quando a pessoa toca no celular conversando com você, o que seu subconsciente Não tá interessado. detecta? Não é nem só isso. O que seu subconsciente detecta é que você não é a coisa mais importante naquele momento. Existe uma coisa mais importante que você. Por exemplo, que eu tô lá aqui, tá aqui, aí você tá conversando comigo, aí por uma mensagem, quando você fala comigo, olha aqui pra baixo, olha aqui, fala assim, ótimo. O que você passou pra mim? Eu não sou a pessoa mais importante naquele momento. Então, você viu que é fundamento esse interesse, em vendas que a gente chama de escuta ativa. Ouvir é escutar para entender. Então a presença é muito importante. Isso cria o que a gente chama de rapport. Já viu isso em vendas? Ele cria rapport com a pessoa. Rapport é essa conexão entre corações. E quanto mais a criação de rapport, mais confiança. E venda, um fundamento, venda é vínculo. Não existe venda sem vínculo. Você nunca vai comprar de uma empresa que você não tem um mínimo de confiança. Ah, mas eu não conheço a empresa. Tá, quem te indicou? Minha amiga. Você confia? Então a transferência de confiança, você confia nela que te indicou. Então não existe qualquer transação comercial sem uma ponte da confiança. A gente precisa ter minimamente confiar. Senão nenhuma relação comercial acontece. E para você estabelecer esse laço de confiança, você precisa necessariamente ser genuíno. E gerar essa conexão por meio da sua verdade. Porque é perceptível. Quando você recebe a atenção intrínseca de alguém, você se sente valorizado. E esse é um bom argumento para você eventualmente comprar dessa pessoa que está te dando atenção. Exatamente. Não, ainda mais hoje, que ninguém mais tem tempo pra nada, né? As pessoas não têm tempo, pra elas pararem, pra elas conseguirem, tipo, vou comprar, vou prestar atenção. Eu acho que tem falando de compras online, né? A pessoa que compra hoje em dia numa compra não tão pensada, que é um valor mais baixo, ela até pode não perceber direito que ela tá comprando, eu gostei do preço, vou aqui comprar. Agora, uma empresa que vende um valor que ela vai ter que avaliar, ela demora muito mais tempo pra ficar pensando, que é o que você tava falando. Sim. Até da casa. E o meu ponto de vista de vendas, Caio, quando você fala com pessoas que é pra melhorar as vendas dentro da empresa, qual é as maiores, que parece que tá aí visto e as pessoas não olham? Quais são os maiores desafios que as pessoas passam e que é bobo, mas que não é bobo, sabe? Tipo, você fez isso, já fez isso, e a pessoa deixa passar batido pra empresa prosperar nas vendas, assim, mais. O primeiro que você não pode medir, você não pode melhorar. As pessoas não medem. As pessoas não medem. A vendas é uma somatória de... lembra que eu falei dos 3 atributos do vendedor? Agora, quais são... O que compõe vendas? Vendas é uma somatória de 3 coisas. Eu vou fazer analogia aqui, porque as pessoas adoram analogia. Ela é a composição agora... O Ivan vai gostar, porque eu vou pegar a Fórmula 1, por exemplo. O que vendas tem a ver com a Fórmula 1? Fórmula 1 é composto basicamente de 3 coisas. De um carro... primeiro de uma pista, de uma estrada, um carro e um piloto. Vendas é exatamente isso. Estrada, carro, piloto. Estrada em vendas é um método. Qual que é o teu método de vendas? Qual que é o teu método? Como que você aborda? Qual a maneira que você aborda? É ligando? É por telefone? É por e-mail? É por um anúncio online? Qual o método que você usa? Segundo, qual que é a ferramenta que você utiliza? Qual que é o carro que você coloca nessa estrada? E o último é o piloto. Quem é a pessoa que conduz o carro na pista? Agora, qual que é o problema? Quando você não tem método e nem ferramenta, ou seja, quando você não tem estrada nem carro, qual que você acha? Tua estrada é uma porcaria e o teu carro é mais ou menos. Pra onde vai todo o sobrepeso? Nas costas do piloto. Lembra Ayrton Senna, aquela corrida? Não lembro qual foi a corrida, mas eu nunca mais esqueço. Quebrou o câmbio, 6ª marcha.
Foi quando ele ganhou Interlagos. Foi aquela vitória de Interlagos aqui, que ele saiu, pegou o troféu e saiu no meio do público, que ele não aguentava levantar. Exatamente. A Ayrton Senna estourou o câmbio dele e só tinha uma marcha. Meu Deus. E aí, lá atrás, a gente tá falando de 25 anos atrás, Interlagos eu acho que 91. os carros eram bem mais duros do que hoje. McLaren. E aí ele ganhou, o tempo não tava legal, ele foi lá e ganhou, ele não conseguiu levantar o troféu de tanta força isso que ele fez. Ou seja, numa estrada não tão legal, com o carro quebrado ele ganhou. Mas, cara, era o Ayrton Senna. Não é qualquer motorista. Quantos vendedores tem o talento do Ayrton Senna? Então, qual é o erro clássico da galera? Por exemplo, se perguntar pra um cara, fala assim, bicho, qual que é o teu método de venda? As pessoas se embananam. Eu não sabia nem me explicar direito. Porque às vezes o método de vendas ele é completamente mental, intuitivo. Sabe? Ele não tem um método claro. Então é uma pergunta para todo mundo rever. Qual que é o teu método de vendas? Se isso te incomoda, não é que você... E você faz vendas, não é que você não tem um método. O método é você. Mas como que as pessoas podem aplicar isso na venda online, que você não tem o contato direto? Independentemente do teu canal de vendas, porque aí a gente começa a falar de canal. Qual que é a diferença, por exemplo, você vender online e você vender numa loja física? É só o canal de vendas diferentes, mas existe um método de vendas online. Às vezes o método de vendas online você faz um anúncio. Do anúncio a pessoa clica no seu link, vai pro teu site. Do teu site ela entra em contato que tem um número de WhatsApp, entra um vendedor ou não. Você tem que fazer o fluxo de vendas, mas você precisa desenhar qual que é o seu método e medir a eficiência de cada etapa. Porque quantas pessoas estão estrangulando... Sabe qual que é a pior coisa em vendas? Você não sabe onde está o problema. Isso dá um sentimento de impotência tão grande. As vendas tá baixa, aí um sócio vira pro outro e fala assim, cara, onde tá um problema? Puta, eu acho que é o nosso site. Não, eu acho que, cara, as campanhas, os nossos anúncios estão ruins. Ah, não, nossos anúncios estão ruins. Cara, eu acho que a oferta tá ruim. Eu acho que a gente tá mais caro. E fica um supondo pro outro que ele acha que tá. Cara, mede. Porque você fez um anúncio online. Qual foi o grau de conversão das pessoas do anúncio pra página? Aí você fez um outro. Aí você viu, caramba, aumentou 43%. Que legal que você tá medindo, cara. E as pessoas não medem. Incrivelmente as pessoas, porque vendas, por exemplo, quantas vendas parece que é meio mistificado que não tem nem faculdade de venda. Exato. Pode fazer curso de como aprender a vender. Mas não tem faculdade, ninguém ensina na faculdade, porra. O cara sai da administração, aí fala assim, cara, como é que vende? Ele não tem a menor ideia. Esses dias eu recebi um testemunho de uma aluna nossa, que ela falou o seguinte, Caio, eu sei a faculdade me ensinou como cuidar de um paciente. Eu acho que ela é nutricionista. Ela me ensinou exatamente como cuidar de um paciente. Mas em nenhum momento ela pegou na minha mão e me explicou como que eu arrumo um. Verdade. Ela me ensinou como que arruma um. Precisa vender, porra. Quem é que traz Mas você sabe que a grande Então maioria medir. Um erro de todo mundo é medir. As pessoas não medem. Não medem. As pessoas não medem. Mas a grande maioria, a gente trabalha com vários tipos de empresa. E aí chega e fala assim, mas eu quero vender. Porque todo mundo quer vender no final, né? Quer vender. Mas você olha o percurso, a pessoa não coloca. Porque, vamos dar um exemplo de moda. Tem mulheres que vai lá, cria empresa, mas ela gosta de criar. Mas ela não gosta de todos os processos, não gosta ela gosta de fazer, vou fazer essa roupa. Mas ela não sabe vender, ela não sabe como montar a empresa, não sabe o processo, não quer investir. É muito difícil, né? Tem várias pessoas que viram e falam assim, eu quero vender, mas quanto você investe de tráfego online? Ah, nada? Ah, quanto você tá em loja física? Não. Você faz evento? Não. Então, assim, você vê que tem uma sequência, né, Bel? Bel? Você fez? Ah, não, eu contratei uma blogueira. Ah, tá. E você vê que é tudo intuitivo. Lembra que eu falei? É tudo intuitivo. A gente faz isso experiência de causa, né? A gente formou esse ano mais de 20 mil alunos. Só no nosso programa de varejo. Esse que é aberto ao mercado. Podem convidar o Bebel que a gente vai, né, Bel? Então e a gente vê que a maioria das pessoas não tem processo de vendas. Por exemplo, sabe Caio, como você sabe se uma empresa tem processo de vendas? Essa aqui você vai gostar, Ivan. Como é que eu sei se uma empresa tem processo de vendas? Eu viro e falo assim, quem que comanda aqui a equipe comercial? Aí falou assim, eu entrei agora. Caio Carneiro, quero trabalhar pra você. Eu tô louco pra vender. O que você vende? Ah, vendo canecas, legal. O que eu faço? Se o cara não sabe dar um show ali na hora e explicar exatamente como é que faz, bom, o nosso método funciona o seguinte, você vai fazer assim, ligado desse jeito, abordado dessa maneira, aqui, se acontecer aqui, você vai pra cá, se acontecer aqui, você vai pra cá, e aqui você fecha. Se o cara não souber me explicar, já na cara não tem método. Faz sentido isso? Faz super sentido. Não, eu trabalhei num grande varejista online, digamos assim, e tinha método, mas eles não tinham essa questão de saber onde estava o problema. Então, várias vezes era assim, reunião, juntava todo mundo, por que a gente não tá vendendo? E cada um falava um negócio. Ah, porque é o preço. Ah, não, porque a gente fez um banner, não sei o que lá. Ah, não, porque não sei o que lá. E era assim, constantemente tinham essas reuniões, e ninguém nunca parou
pra medir, tipo... E quantas vezes você coloca o problema no lugar errado? Você fala, a gente tá vendendo pouco. Não, amiga, você não tá vendendo pouco. É que a tua prospecção é muito baixa. Ó, de cada 10 clientes que você fala, você tá vendendo 3 saias. O teu número tá animal. É que o problema é que você fala com poucas mulheres. Por isso você vende pouco. Então... Não, e a culpa sempre é do preço. Tipo, não, tá vendendo muito caro. Tipo, era sempre isso. Eu sempre ia na ponta do comercial, sabe? Tipo, vocês estão fazendo errado. E a gente falava, não é possível. Sabe o que eu acho que é um ponto muito importante que muitas pessoas não se atentam? É que antes de vender, produtar. O que você vai vender? Eu acho que antes do passo da venda, tem tanta gente vendendo produtos irrelevantes que não geram transformação, que eu acho que reside aí, talvez, uma grande dor daqueles que se propõem a vender. Sabia que uma coisa que a gente faz? A gente pensa primeiro na venda e depois no produto. A maioria das pessoas pensa o contrário. Eu falei assim, cara, lembra do modelo? Por exemplo, que história que eu quero contar? Puta, eu preciso contar essa história. E resolvendo essa dor. Por quê? Porque isso vende. Legal. Então, qual serviço ou produto eu preciso? A gente fez isso com o Power Bell, a gente não pode nem Geralmente as falar pessoas é o contrário. Eu quero fazer uma caneca. Tá, que dor que ela resolve? Tá, qual que é a história que eu tenho que contar? Não, começou primeiro pelo produto, pelo serviço. Então, você começar de trás pra frente, te refina muito mais. Mas é verdade. E você tem um modelo muito mais campeão. A gente fez isso. Sabe? É interessante o que você falou, e eu gostaria de entrar nesse assunto contigo, porque recentemente eu li um livro que meio que transformou a minha cabeça e que me tirou de várias crenças limitantes, que é a Economia da Paixão, do Adam Davidson. Você sabe qual é? Sim. Ele explica que hoje existem muitas pessoas e muitos problemas a serem resolvidos e que necessariamente as pessoas que resolveriam esses problemas, elas não entenderam desses problemas, o quão expert elas são em determinado momento, para que esses produtos, né, de acordo com essas pessoas, o skill de cada um, a habilidade de cada um, elas possam cobrar para resolver esses problemas. E eu me enquadrei muito nesse formato. Eu comecei a me questionar qual é o tipo de problema que eu resolvo, da maneira que eu resolvo, para que eu possa, mediante um valor específico, ser monetizado por aquilo que eu resolvo, né? E eu noto que tem muita gente hoje, no meu meio, especificamente de comunicação, que tem uma dificuldade enorme de sair do mercado, de se reinventar, porque elas têm dificuldade de entender quem elas são e não o produto que elas... Porque elas vão atrás de produtos que o mercado tem, ou que são cópias do que alguém já faz, e que não conseguem, dentro daquilo que elas fazem, encontrar um ponto genuíno de transformação para o mercado. Entende ou não? Exatamente. Claro. Tipo fazer um infoproduto, uma coisa digital. Que seja, entendeu? Por que você vai... Esses dias recentemente eu fui procurado por uma apresentadora da TV, que ainda tá inteira, falou assim, eu quero montar uma palestra. Eu falei assim, sobre o quê? Pra falar o quê? Com que história? Ela, não sei. Mas eu sei que palestra dá dinheiro. Você tá fazendo dinheiro com palestra, é incrível da palestra. Eu sou uma boa comunicadora. Eu falei, mas dentro da sua trajetória de vida, dos seus valores e do seu conhecimento, o que de fato você faz para transformar um nicho e você pode ser monetizado? Então eu queria justamente, é uma pergunta inclusive que eu te faço. Nesse caso especificamente, a base e a essência é o produto. Sim. E não o método de vendas, concorda? Sim. Você ter essa ótica diferente, por exemplo, já deixou a galera meio que incomodada. Nessa ótica diferente. Caramba, você pensa primeiro na venda, depois no produto? Com toda certeza. Quantos produtos, eles comercialmente são inviáveis? Ou eles têm uma resistência natural porque a formatação dele não foi boa. Então você pensar primeiro na venda e depois no exato detalhe do seu produto é muito melhor do que você formatar um puta produto, depois pensar, cara, agora como é que eu vendo isso aqui? Agora eu tenho uma outra provocação para fazer, que é o seguinte. Existem situações que não estão vinculadas ao método de venda, que são situações conceituais, né? Então, por exemplo, a formatação de uma esteira, de uma metodologia, ela existe, ela precisa, ela é necessária para um processo de vendas. Mas existem conceitos que são formados que não necessariamente no primeiro momento eles vendem, e não necessariamente no primeiro, no segundo, no terceiro momento, a médio prazo, eles são tidos como coisas cool, legais e tal. Mas a longo prazo, eles se solidificam pelo nível de originalidade, autenticidade e da maneira que ele impacta, de repente, um nicho no mercado. Isso é um outro viés que a gente tá tratando, entende? Então vamos lá, pensa num resultado a longo prazo, e talvez seja justamente aí que eu esteja batendo. Basicamente o seguinte: digitalmente, existem várias maneiras de monetizar hoje. Eu poderia lançar um infoproduto, enfim, uma esteira de produtos, né? As pessoas chamam. Só que eu percebi que eu não gostaria. Não, porque você tá deixando dinheiro, tá beleza? Essa colocação, você tá deixando dinheiro, não, mas você tá maluco, cara? Mas esse dinheiro,
que tem aqui, será que é o dinheiro que nesse momento eu preciso para fazer isso que as pessoas querem que eu faça, e eu vou entrar numa caixa e vou ser enxergado dessa maneira, sendo que isso não tem identificação com o que eu quero fazer. É que aí eu já bate uma coisa que eu vi sua, que o fato de você, é a mesma coisa que você negou que você não quer mais para os estádios de futebol. Hoje, você tem uma carreira já, você já fez tudo que você deveria ter feito e hoje você pode escolher. Aí vem o conceito, eu quero fazer uma coisa que eu me identifico com alguma coisa, interessante, né? Exatamente, Com uma porque coisa está que muito tem mais um alinhado conceito. a não aos resultados que isso pode me com dar que eu a acho médio, que- a curto e médio prazo, mas sim algo que eu acredito que eventualmente a longo Vai te prazo dar um pode resultado. dar muito mais resultado do que... Você viu aquele quote lá que... Exatamente. Tem a ver, não tem? Tem, super. Tem a ver. aquela coisa que nem tudo é uma grande oportunidade e nem toda grande oportunidade é pra mim. Sim. Então, Exatamente. tem grandes oportunidades que são grandes oportunidades, são grandes mercados e também, mas, cara, não é pra mim. Porque às vezes, por quê? Porque tem apetite, tem identificação, tem aquela coisa, tem tesão. Tem aquela coisa que não existe certo e errado. Tem tesão, porra. Isso aqui não faz meu coração cantar. Quantas vezes que eu sei caminhos que existem, falo assim, cara, tem mercado aqui. Puta, mas eu não tenho tanto tesão de alocar aqui. Então você precisa levar em consideração isso também. Sabe, a alegria de fazer uma parada. Porque senão a sua consistência ela vai ser prejudicada. É muito importante você ter um modelo bom. Mas tem uma coisa que transcende um modelo bom. Um modelo que te alegra. Com certeza. Um modelo que te alegra, não, né, e te cara? preenche, Muito né? isso. É o que te alegra, é o que te É, preenche, sim. é o que te entrega. É a jornada. Qual é o legado que você quer deixar pra... Você quer de repente... É a provocação que eu faço pras pessoas. E, porra, pelo amor de Deus, absolutamente, dando só um outro ponto de vista, não discordando, o Caio é um especialista de vendas, mas será que hoje você tem que ter um método para vender, porque o mercado apontou que dá resultados e você vai estar cheio de resultados, você está cheio de dinheiro no banco e suas vendas estão bombando, só que aquilo é algo que não te alegra a médio e longo prazo? Não. Aí não tem sentido, né? Mas eu concordo mas com tem você. gente que busca isso também, né? Que quer o faturamento a curto prazo e volta na esteira, que nem ele falou. É aquela coisa, né? O método, que a pessoa aquela analogia da direção e da velocidade. Porque não adianta você estar indo rápido pro lugar errado, senão você tá cada vez mais longe do lugar certo. Lógico, para ir pro precipício é muito melhor ser de bicicleta ou a pé do que numa Ferrari. Exatamente. Então, é você alinhar primeiro a velocidade, porque assim, um método vai te dar velocidade. Na direção errada, ele só vai fazer você ser infeliz mais rápido. Exatamente. Né? Então é você associar sempre direção e velocidade. Um grande empreendedor, por exemplo, às vezes pra vocês teriam às vezes outras oportunidades mais rentáveis no curto prazo do que começar o podcast. Sim. Mas você fala assim, cara, mas aqui tem um alinhamento certo. Então, na hora que a gente tá pegando velocidade, estamos mais velocidade, tá cada vez mais rápido. Então, quando você alinha a direção com velocidade, aí que é o tesão da Mas eu vou parada, né, contar a cara? história do Power. O Power, ele nasceu quando... É curioso isso, mas É eu e a Bel, a curioso. gente trabalha com comunicação e o nosso melhor, assim, sempre foi new business. E sempre na tentativa de ajudar as dores do empreendedor. E a gente tinha, sei lá, desde marca de joia até marca de aposta. E a gente entendia que sempre eram as dores muito parecidas, assim, né? Eram Exatamente. muito parecidas as dores. E que muitas empresas acham que a comunicação é o problema, né? Tipo, o que a gente faz de comunicação? E às vezes não é o produto, não é a venda. Tem várias coisas lá que não tá sendo organizadas ainda na empresa, mas eles querem que comunique de uma forma que venda. Sim. Né? E haviam me chamado para fazer 2 tipos de programa de moda. Falei, amo moda. Amo, mas não tem a ver comigo hoje. Por isso que eu acho que eu peguei esse seu gancho. Não tem mais a ver comigo. Eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa, faria alguma coisa relacionada a empreendedorismo. E a gente tava numa reunião. E uma pessoa na reunião falou, por que vocês não fazem podcast? Tá super rolando nos Estados Unidos. Nem tava aqui no Brasil ainda, né? Tá super rolando. Eu falei, Bel, vamos comigo. Ela falou, não quero, não tem nada a ver com isso. Eu falei, só vou se você vai. E fiquei na cabeça dela. Mas a gente Vambora. brigou horrores. Brigou. Eu falei, eu não vou fazer isso. Não queria. Eu falei, não, ela não tem nada a ver, a Bel, mas, né, quietinha, mas ela é um avião pra processo e tudo mais. Eu falei, não tem sentido se eu não entrar com você nisso. E a gente fez, é ela que fez a logo, você vê. Eu vou uma parte, ela vai pra outra. A gente foi se organizando. Falem bem da logo, por favor. Exatamente, é Mas linda. vocês começaram há quanto tempo? Há um ano, Há um em ano. agosto fez 1 ano. E a gente começou, nós pagando o projeto, que a gente falou, até tá pronto pra vender, pra monetizar. A gente sempre teve preocupação do quê? Trazer educação. Vamos trazer educação, que Fazer era um uma negócio dor. bem feito. Exatamente. Então, desde o início, que era um hobby,
hobby. Porque a gente falou, tá bom, vamos brincar e ver o que acontece. A gente já começou bem certinho. Eu falei, tá bom. Desde o primeiro entrevistado, foi o Thales direito. Gomes, o primeiro entrevistado. Sim, Daí querido. eu e a Bel, cada uma trazia os seus convidados. Dela, os amigos dela, os meus amigos. A gente começou. E aí, a primeira vez, a gente saiu pra jantar num restaurante de um amigo. E a gente tava sentada na mesa. Veio um cara e chegou pra nós duas e falou assim: vocês são do PowerCast? A gente, sim. Nossa, eu tenho vocês no Spotify. A gente falou, nossa. Aí muito foi legal, aí gente. que encantou. A gente falou, meu, as pessoas realmente estão consumindo o nosso podcast. Aí que a gente começou a colocar, desde os números começaram a crescer. Aí é isso que você. Vem da venda e vem do que a gente gostaria de fazer. E a gente foi indo, a gente ficou, a gente pagando o projeto quase 6 meses, 8 7 meses. meses. 8 meses, contados. 8 meses. E a gente falou, vamos vender. A gente apresentou para o primeiro patrocinador, se encantou. E aí a gente começou a investir no projeto e começou a voar. A gente tem 9 parceiros e a gente tá voando realmente. Só gente legal que nem você. E dá pra ver a alegria de vocês. Muito. E isso tem que ter, cara, essa reflexão, né? Esse lado, tem que vender pra caramba, mas com sentido. E você tem que ter método, com clareza. Pra muita gente isso aqui é antagônico, cara, não é, né? Não, tem tudo. Tem pauta, tem redatora, tem Sim. estúdio, tem criação de conteúdo. É assim, é uma empresa. Realmente, tipo, quando a gente viu, falou, não tem como voltar pra trás, porque deixou de ser só um hobby que tem muita gente envolvida por propósito, por coisas que a gente quer. Não, daqui vocês vão derivar em várias coisas, porque na verdade o que vocês são uma empresa de educação. Educação Sim. total. Vocês são o que vocês são. E a gente é apaixonado Sim. por isso. Ah, e falando em um bom produto, quero presentear você. Exatamente, com o Nosso 067. parceiro. Eu deixo você Dois. escolher qual que você quer. Tem um small back e um pinot noir. Ele tava. Eu vou Inclusive, a gente soube contar um nos segredo aqui pra bastidores. galera. Vou dar um segredo que ele tava olhando já o esse melhor aqui, é a cara tá? dele de crítico. Ele já escolheu qual, ó, Caio, já vamos combinar aqui, esse é meu, Exato. o outro Esse aqui também. eu vou tomar com o Caio, porque ele não bebe. Exato. E Então eu deixo na minha detalhe. casa os dois, porque eu convido o Caio. Esse do Caio, porque o senhor tá lá em casa. Não, inclusive Você você guarda do meu contou. lá? Ivan contou que Deixa ele lá com uma mora. etiquetinha, esse é Ivan com o contou Caio. que ele mora a cidade dele era da fronteira também com. É da divisa do estado, Mato Grosso Exatamente. do Sul. E ele também fala Itapega, então ele já sabia. Inclusive, Eita, gente, pega. Como chama essa cidade? Presidente Venceslau. Quem nasce lá é o quê? Venceslauense. Adorei. Ah, que legal isso. Ah, ele tem que saber, né? Presidente Venceslonge. É longe pra caramba, cara. São 620 quilômetros de São Paulo. Ah, não, longe é o meu, que é 1.100. Sou Onde que é? paranaense. Ah, mas você é divisa paranaense, entre é. Paraguai e Argentina. Marechal Não, mas ele Cândido tá, Rondon. tipo, Já fui ali pra na você. É, mas eu sou de São divisa, Paulo, ele pô, em São 620, Paulo ainda. é longe. É muito, nossa. Da capital, é mesmo estado, dobro. né? É longe. 620 é muito, velho. Pô, mas legal, é uma vinícola do Mato Grosso do É Sul. 067, é uma distribuidora, eles são produtores também de vinho, também Legal. pegam vinhos brasileiros e vinhos também de fora do país. A Gabi e o Alan, eles viajam pro mundo todo. Fazem uma curadoria e fazem uma super curadoria. especial. Que legal. Exatamente. Gente, Sempre vinhos né, de vinícolas pequenas, né, Bel? Sim. Enquanto a gente tá falando aqui, tá passando o QR Code, você pode clicar e entrega pra todo o Brasil. E tá nos melhores restaurantes também. E Do eles Brasil têm inteiro. vários shoppings também com formato de wine bar, que você vai lá, toma um drink, fica lá no computador trabalhando Que legal. também, Tem uma- e come um sanduíche. É uma experiência gastronômica, Que legal. muito legal. É isso. Ou ele já tá... Obrigado, meninas. Muito bom, esse aqui é seu, tá, Imagina. cara? Esse aqui tá. É. O dia que você for tomar, você me chama. Tá. Ele pode receber pessoas em casa, servir um bom vinho. Não, eu né? tenho uma adeguinha lá em casa pra receber os amigos. Exato, aí Claro. você recebe, Ivan. Cara, não, Eu sou um ótimo anfitrião. Eu adoro ir na adega desses caras. Porque você chega na casa dos caras. Não, tem as coisas caras, cara. porra. E ele nem faz ideia do O que dia que eu é, fui né? na casa. Não, os caras, O dia que porra, eu você fui vai na aqui, casa abre pra vocês, cara. Exatamente. Como é Esses caras são refinados. Por exemplo, esse aqui, Flávio Augusto. Flávio Augusto bebe. Não bebe, mas ele gosta de ser um bom anfitrião. Mas eu também. gosto de- A última vez que eu fui surpreendido, eu fui na casa do Nigo jantar. Ele pegou e serviu uma alma viva. Uhum. Eu coloquei aí pra eu falei, meu Deus, eu vou tomar uma viva. Aí tomamos 2 garrafas, eu e um guloso de um amigo que tava lá. Então, assim, o gostoso na casa desses caras que gostam de receber é porque É vinho certo. eles não bebem. Eles não vai lá e servir Não bom, bebem, deve ser vinho só pra certo você. não bebe, é. Adoro. Maravilhoso, isso é uma boa. Bom, Caio, pode convidar a gente também pra nossa casa tomar um vinho, tá? Vai ser um Só- prazer exatamente, enorme. Eu caso adoro queira. receber amigos, adoro. Se você e sua esposa não cozinharem, a gente pode pedir um delivery ou cozinhar. A gente tem que entrar nas powers. Ah. Não, tem milhões de Eu perguntas também, aqui mas a gente ainda, precisa né? por causa Eu do quero, horário. antes das powers, vamos fazer só uma mais completa para os dois, falando sobre empreender, né? Que os dois são empreendedores. Posso já dizer que você é um empreendedor também, né? Mais que nato, com toda a bagagem de vocês. O que um bom empreendedor, que obviamente cada segmento é um segmento, não tem uma palavra-chave aqui para definir, mas o que vocês acham que
para quem tá assistindo a gente e aprendendo, não pode faltar como empreendedor? Para empreender, para dar um negócio certo. Pro negócio dar certo ou pro empreendedor dar certo? Pro empreendedor dar certo. Cara, pro empreendedor dar certo, empreender é muito solitário no final das contas, assim. Então é uma coisa que no final das contas tudo é culpa sua. Você não tem ninguém pra jogar a bola pra cima. Então, o começo de qualquer pequeno empreendedor, no começo você é o financeiro, você é o comercial, você é o faxineiro, você é tudo. Então, você assumir essa responsabilidade é importante. O que não pode faltar para o empreendedor, cara, é resiliência. Eu acho que isso é a coisa do empreendedor. Eu acho que esse é o grande manta do empreendedor, essa é a resiliência. Porque às vezes o empreendedor ele tem o pior e o melhor dia no mesmo dia. Às vezes ele acorda de manhã e recebeu no e-mail dele o cancelamento do maior cliente dele, ele acorda já arrasado, aí ao meio-dia ele recebe um sinal que talvez ele consiga reverter, e no final da tarde, ele, além de recuperar o pedido, ele pegou um a mais. Então, ele teve o pior e o melhor dia no mesmo dia. E assim, então, pra mim a resiliência é uma coisa de todo empreendedor, assim. Essa palavra é muito engraçada, né, porque eu comecei a empreender, eu tinha 18. E nem existia essa palavra. Na minha época, assim, fazer faculdade de administração era um curso pra quem tava perdido na vida. Eu lembro que os meus amigos... Você lembra disso, Ivan? Eu acho que até hoje é um Você lembra isso? Eu não sei o que fazer, eu vou fazer administração. Porque Cara, direto. O que você vai fazer? Administração, sabe o que vai fazer, né, o perdidão? Gente, na minha época era assim. administração e publicidade. Era tipo... Era assim, cara. Tô com 36, era assim. Vocês dois fizeram administração? Eu fiz administração. Não, eu fiz jornalismo. Eu fiz administração, então... Não era cool. É muito louco como o mundo mudou. As redes sociais criaram um fenômeno. Por exemplo, que loucura, eu tiro selfie com as pessoas na rua, assim, que loucura, mas eu não sou um galã como o Ivan Morel ou o Ti. Inclusive, manda um beijo pro André Cavalcante, que trabalha com a Sim. gente, que ele é seu fã. Pô, André, um super beijo pra você, meu irmão. Você viu, olha que coisa maneira? Então, assim, e por um lado também cuidado com a galera, né, porque nos últimos tempos os empreendedores foram colocados no pedestal, por um lado é muito legal, porque você traz luz pro setor, e o empreendedor brasileiro, o pequeno principalmente, é o grande empregador da nação. Ninguém emprega mais, porque os pequenos não são os multinacionais o maior empregador. É o cara que decidiu abrir uma barraca de cachorro quente agora, a dona Lúcia que abriu o salão dela de cabeleireiro. Esse é o maior empregador do Brasil, então é muito legal. Mas, por outro lado, as pessoas têm que entender que é duro, cara. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou sair do meu emprego porque eu quero empreender e é muito mais tranquilo. Não, bicho, você vai trabalhar 10 vezes mais. Vai ser muito mais sofrido, mas vale a pena. Mas então acho que é resiliência, cara. E eu acho que é um componente que muito formatado por um tripé, que é baseado na tua intuição, que você precisa ouvir necessariamente. Todas as pessoas têm uma conexão com a intuição e não se apropriam desse canal, né? Então eu acho que você precisa ser intuitivo, entender quais são os sinais. E intuição, no meu entendimento, são todas as experiências conscientes e inconscientes vividas na sua vida. E inconscientes que às vezes se manifestam num lapso de tempo. Então você tem que ser muito intuitivo, você tem que ter muita confiança em quem você é. E para você ter confiança em quem você é, você precisa se apropriar das suas características, sejam elas positivas e negativas. Pô, sou muito bom nisso, sou muito ruim naquilo. No que sou bom vou dar potência, e no que sou ruim vou colocar um ponto de atenção, que eu posso melhorar ou minimizar o dano que eu gero para essa característica negativa. Então você tem que ser intuitivo, tem que ser um cara conectado com a sua intuição, ela fala o tempo inteiro com a gente. Você precisa ser confiante e você precisa ter tomada de risco para assumir. Porque a sucessão de derrotas, às vezes, se você não for confiante o suficiente, elas vão te derrubando. E quando você é confiante e mesmo apesar de derrotas, você levanta a cabeça e continua acreditando, apostando, eu acredito muito que a sua coragem ela é lastreada no seu nível de confiança. E o seu nível de confiança é lastreado nas derrotas que você tem, e não nos êxitos que você acumula. Porque quanto mais derrota... Os bons ganhadores são ótimos perdedores, né? O tênis ensina muito isso. Então, quanto mais derrota você tem, e mesmo assim você persiste na confiança, você é um cara confiante. Não, eu tenho os atributos, cara, eu tenho características positivas, eu fui derrotado, por enquanto. Não pode desistir. A derrota é temporária, desistir é para sempre. Então, se você perde, continua confiante, você está mais apto a ser corajoso. Pessoas mais corajosas são pessoas mais confiantes. E confiança é construída na derrota. E quando você é mais corajoso, você tem mais apetite para tomada de risco, né? E se você está conectado à sua intuição, você toma riscos que são mais conectados com quem de fato você é.
Então, esse tripé de intuição, confiança e coragem, que eu chamo de tomada de risco, ele é fundamental para bons empreendedores. Você pode ter certeza que ele e a galera que está certo, que está do lado dele, que ele conhece, é muito intuitivo, é muito confiante, é muito corajoso. Tem apetite a risco. É basicamente isso. Gente, Não você falou consegue do ver, tênis sim. agora e desses pilares, eu lembrei super do filme da Serena, que é muito isso, né? A vida dela e tudo. Tipo, Vamos lá. idêntico a isso que você falou agora. Porque Vamos assim, ó, parar e pensar no filme da Serena e pensar num formato de venda, se a gente fosse pensar num formato tradicional. O pai dela teria vendido muito precocemente e ele Sim. teria um resultado, sim. Mas você viu o nível de espera? Porque ele estava investindo num conceito. O investimento era a longo prazo. Fugia completamente dos padrões que poderiam ser adotados no que se operava. Sim. Né? Mas era algo autoral, autêntico. Então, eu admiro muito isso. E os resultados não são imediatos. Exato, né? demorou. Eles são mas... médio e longo prazo. Pensar no longo prazo é interessante. Dá mais frio na barriga, mas se você está vinculado àquilo que de fato você é, E foi muito é a transformação que você quer intuitivo, gerar. né? Quem é você? Na verdade, a minha grande venda não é para mim e nem para as pessoas que me acompanham. A minha grande venda é depois que eu morrer. A minha grande venda está sendo construída agora. Eu quero que as pessoas lembrem de mim pelo que eu transformei, que eu gerei de transformação e que reverberou na vida delas. Exato. Puta, eu lembro, esse cara foi incrível, cara. Esse cara fazia isso. Pô, aí eu acho que eu realizei uma grande venda, sabe? Do ponto de vista de legado. Então eu acho que essa transformação... Porque todo mundo vai se esquecer, vai ser esquecido. Né? Marco Aurélio, que foi um dos grandes representantes da escola estoica, um dos 3 grandes ao lado de Sêneca e de Epíteto, ele tinha as cartas de Marco Aurélio, que ele escrevia nos campos de batalha. Você já leu, Sim. Caio? As cartas de Marco Aurélio? Memórias de Marco Aurélio. E tudo que ele falava sobre vida, sobre valores, sobre códigos de conduta, códigos de honra, códigos morais, ele colocava no livro. Ele nunca teve a pretensão de ser lembrado para a posteridade. Mas dizem que durante o período do governo de Marco Aurélio foi o período de maior prosperidade de um gestor na humanidade. Diz que a população foi muito bem atendida porque ele era um cara muito vinculado a tudo que era nobre, bom e justo. Né? Ele acabou com as batalhas do Coliseu, ele dava o que de fato as pessoas... Inclusive tinha muito respeito com os adversários. Então, ele não tinha a pretensão de ficar para a posteridade. Mas ele ficou para a posteridade, né? Milênios depois ele é lembrado pelo que ele realizou, pelas obras que ele deixou. Então eu acho que se as pessoas pensassem um pouquinho mais sobre o nível de transformação que elas geram genuína de fato e menos com os resultados imediatos, talvez o produto seja um pouco melhor. Pra gente que é pai, tem uma analogia que ela é perfeita, né? Que o empreendedor, ele tá muito obstinado em construir o império dele, que é super maneiro, by the way. É super maneiro. Mas você tem um nível de profundidade um pouco a mais, pra você não ser pego de surpresa. E aí, pra gente que é pai, há uma diferença entre herança e legado. Herança é o que eu vou deixar para os meus filhos. Legado é o que eu vou deixar nos meus filhos. Sim. Então, obviamente, quero deixar uma baita de uma herança, mas nada se compara ao tamanho do legado. Então, você ter esse nível de profundidade a mais, primeiro vai te dar muito mais brilho pra tua caminhada. E vai trazer muito mais significado lá no longo prazo. É isso. Caramba. Fora que Inspirador. exatamente, super. Vou aproveitar e deixar vocês mais bonitos do que vocês já são. Aquelas. Felps. Eu dá, o Ivan não tem como não, né? O Ivan já é muito bonitão. Eu tenho. Felps que está com a gente. Que legal. Tecnologia. Vocês estão ganhando esse kit Pô, eu masculino. ganhei presente pra caramba aqui, né, cara? Pô, o dele eu não ganhei nem um café, cara. Tá vendo só, gente? Quase eu fui fazer uma venda pra ele no meu negócio. Compra um quadro aqui, gostei desse quadro. Nem a venda eu consegui. Tá vendo? Não aprendeu direito as técnicas com ele. Maravilhoso, Felps, ela tá presente em mais de 50 países. Também tá aqui nosso QR Code, passando pelo nosso episódio, né, Bebel? Gente, esse é o kit masculino deles. Tem pra barba, pra cabelo, pra tudo. Legal. É super tecnológico, eles se preocupam muito com os resultados. E assim, é apaixonante. Vende em todos os e-commerces, beleza na web. Nas melhores perfumarias também. Exatamente. De todo o Brasil. Confere aí. E também, QR a gente entrevistou a Ju, que é dona, ela contou que um dos maiores consumidores dela fica no Paquistão. É verdade, gente. Paquistão, Uma curiosidade. Polônia. Caramba. E mais um, Bel, que é super curioso. Eu não vou lembrar o nome.
que a gente ficou super curiosa. A gente, inclusive, eu tô aqui sugerindo pra vocês assistirem, que tá fantástico aqui o episódio da Phelps, que vocês vão adorar. E a gente ficou super impactada, porque são é lugares diferente. A gente não imaginava, tipo, Sim. Estados Unidos. Ela, tipo, não, é Paquistão, Polônia. Não, Exato, legal. não é? Curioso. Bacana. Muito bom. E é, tipo assim, o share de mercado dela que domina lá. Isso é muito legal. Exato. Pra produto. Espero que vocês gostem, depois vocês contem pra Tem gente. linha feminina Menina, e masculina. eu amei o podcast, obrigado, tá? Obrigada. A gente Obrigado vai pras pelo convite, Powers hein, agora. A Fih? gente não terminou ainda, Caio. Não, mas eu amei o podcast. Eu amei presente, é legal, não é? Ela teve um papo legal. Porra, Se a velho. gente tivesse marcado pra tomar um vinho, conversar, já Não ia- não consegue, não ia não tem tão pra agenda, frente, tombamos né, aqui. também. Foi muito Minha mãe legal. falava assim, filho, o gratidão que a gente não demonstra é que no presente que a gente compra, mas não entrega, não adianta nada. Então, É verdade. verbaliza, É porra. verdade. Né? Quantas vezes a gente, às vezes, é aquela coisa, né? A gente comprou o presente, mas não deu pra entregar, mas eu comprei, pô, mas o outro não recebeu. É isso. Exatamente. Então entrega. Eu acho que isso Entrega. daí é amigo que não quer falar que não comprou o presente. Comprei, vou te dar. Então entrega, É entrega. isso. Vamos lá, a gente vai entrar nas powers, Bom, são o que que a gente perguntas pode mais fazer? O que, objetivas. que são as Você vai powers? O fazer que, que são uma as powers? São perguntas? São perguntas rápidas. Como eu tô com a pauta do Você é aquele ping-pong, o negócio, família. É, tipo. Exatamente. Entendi. Peraí, eu vou pegar aqui um pouquinho. Gigi, você pega pra gente? Os vinhos. Os presentes. vinhos, os presentes dos Cara, meninos. essa uva aqui é muito louca. Os caras fazendo vídeo de Cabernet Franc no Brasil é legal, hein? Incrível, né? E você vai 067 gostar, Phelps viu? com a gente Eu aqui. quero experimentar isso. Essa é uma uva muito específica, assim. É. Tipo, é. Olha, Não, isso eu aqui ideia de. estuda, É né? verdade, eu adoro essa uva. essa Adoro, uva- sempre compro em casa, tem Puta, vários, né? tem merega. Na feira direto entregam lá. Adorei. Então vamos lá, para nossas power questions aqui. Então eu começo. Aham. Então calma aí, só pra gente não errar. É uma palavra só que eu posso responder? Não, Não. você responde, Você mas pode não é responder, tão mas não é aprofundado. curtinho. Tá bom. É curtinho. Curtinho. Tum. Diferente com Maria Gabriela, brincadeira. Mas eu sei que a minha pergunta ela não é tão curtinha, então Tá. pode responder. Tem Tudo pessoas bem. que demoram, mas É. o intuito é... E as Isso. perguntas às vezes não. Vocês entenderam? não Assim, dão. menino, vai rápido, vocês estão em dois. Exatamente. Entendi, tá bom, É. entendi o Olha, recado. papo. Não, Vocês entendi. têm horário. entendi. Então, tá. Não. Como você vê o futuro do empreendedorismo no Brasil? Só crescendo. É verdade. Adorei. Qual é a melhor e pior coisa de estar fora da televisão? Qual a melhor coisa de estar dentro da televisão e a pior coisa de estar fora da televisão? A melhor coisa é o canal direto de comunicação com a massa. E a pior coisa de estar dentro da televisão? Essa Dentro e pergunta fora. ficou confusa. Então tá. Melhor Qual coisa- é qual a melhor- melhor e a pior coisa de estar dentro da televisão? A melhor coisa, e pior dentro da televisão, a melhor coisa é o nível de alcance que você tem e a pior coisa é o nível de controle a que você é submetido. Boa. Boa. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Caio Carneiro, que conselho você daria pra ele? Nenhum, deixaria ele se lascar do jeito que ele se lascou. Boa. Que deu certo. Entendeu? Não vou tocar nada. Deus me livre, eu tiro alguma coisa, entendeu? Sabe efeito borboleta? Eu ia olhar lá só Sim, pra vai lá. efeito menino. borboleta Tá bom, nunca dá tá tão certo, bom agora. gente. Na verdade, eu ia me disfarçar, é só dar um abraço. E outra Eu falei assim, tão boa porra, agora. moleque, você vai chegar tão longe na tua vida, sabe, cara? Vou deixar Não você sei, eu passar. só Mas não vou passei falar porra aqui. nenhuma, não, porque eu tô Não, certo. eu ia colocar uma peruquinha aí, ia dar um abraço. Eu ia fazer isso. Quais seus, aí eu tô nas powers com uma pergunta dessa, mas tudo bem. Quais foram os seus momentos mais marcantes na sua carreira? Você tem 20 segundos. Exatamente. Que pergunta pro Power? 20 segundos. Não, pode falar mais demorado. Tá, eu vou o momento mais marcante foi uma entrevista que eu fiz com um menino de 9 anos, que foi abandonado pelos pais, e era uma pauta esquecida, que eu achei incrível. Fui fazer, a gente colocou essa pauta no dia 24 de dezembro pro Brasil inteiro. Eu consegui uma mensagem do Roger Federer pro menino, especificamente para esse menino, 2 dias depois. E essa é uma das pautas que mais me marcaram. Eu já joguei tênis com jogadores, já fiz entrevistas exclusivas com os grandes nomes do esporte, mas isso é o que muita gente já fez. Era o improvável, né? O improvável é o menino Pablo, a matéria que marcou a minha carreira e eu acho que... E foi no fim da carreira em TV. Que legal. Então, ó. Tem alguma parte no processo de vendas que você menos gosta? Se sim, qual? Que eu menos gosto. Caraca, pergunta boa. É uma questão tão. As pessoas confundem muito fazer o que você ama com fazer coisa legal todo dia. Tem muita parada que não é legal. Mas não significa que não é o que eu amo fazer. Sim. Mas. Cara, eu acho que o pior é atender cliente chato. Sabe? Eu acho que todo mundo já atendeu algum cliente chato. Todo mundo já ficou com vontade de demitir um cliente. Sabe? Então acho que
Acho que a pior, mas também cria uma casca, assim. Sabe? Quando você quer ajudar alguém, mas a outra pessoa do outro lado, enfim, numa circunstância onde você pega alguém de uma certa maneira que quer depositar todas as toxinas, escolheu você para ser o depósito de lixo dele. Boa. Como você enxerga o jornalismo esportivo nos próximos anos na televisão e na parte digital? Na televisão ele está morrendo cada vez mais porque o mainstream ele é muito refém das tendências ditadas pela descentralização da comunicação, que é dar empoderamento para o produtor de conteúdo autoral. O menino que comunica como o Luva de Pedreiro, como o Fred do Desimpedidos. Então, eu vejo que essa descentralização tem uma tendência cada vez maior. Hoje os memes futebolísticos funcionam muito mais e tem muito mais impacto do que a narração do jogo do Galvão Bueno. Eu visto o Casimiro entrando como... Exato, foi uma transformação. Casimiro talvez seja o Casimiro, Luva de Pedreiro, enfim. Esses são os grandes protagonistas dessa transformação. Uau, gente, que Muito rápido. bom, Você hein? pode perguntar. Eu queria perguntar uma coisa que não é power, mas que eu fiquei curiosa pergunta. agora. Te juro que rapidinho. Eu queria falar de Copa do Mundo, que eu acho que os dois conseguem trazer uma coisa legal. Porque como que a gente... as empresas podem aproveitar essa parte para fazer vendas e essa comunicação lá, que tá sendo super difícil para as marcas, tipo, não pode vender bebida dentro do estádio, a Budweiser é a maior patrocinadora, e aí eles vieram e falaram, então o país que ganhar vai ganhar todas as cervejas. Queria que vocês dessem um overview do que Imagina vocês se é o pensam Brasil, de tudo gente. isso. Cara, eu achei uma puta numa sacada isso, porque é o famoso de fazer um limão numa limonada. Então, você fazer um buzz. Então, eu acho que a dica que eu ia dar pra todo mundo a pior coisa que você pode fazer é fingir que não tá acontecendo esses movimentos. E você não tentar se aproveitar de uma certa maneira de diversas circunstâncias. Primeiro, é você estar atento. Então, o teu time tem que estar antenado com isso. Então, você tem que estar antenado. Sabe, às vezes uma tendência, você pode fazer campanhas. Quantas pessoas que às vezes acontece, se o Brasil ganhar, a quantidade de gols vai ter de desconto nos nossos produtos. Então, você pode usar criatividade. Eu acho que o empreendedor que perde a criatividade dele, de ousar, de fazer diferente, de criar uma campanha, de fazer coisas nesse sentido, ele perde uma, ele vira um piloto automático. Então, eu acho que usar principalmente essas coisas mais sazonais para trazer mais vida, engajar com a base de clientes dele. Então aproveita esse momento para engajar com os teus clientes. Às vezes você não vai vender nada pro cara, mas você vai estar um pouquinho mais próximo dele. Quantas pessoas acham que é uma perda de tempo ligar para um cliente e não oferecer nada? Só perguntar como é que tá isso, como é que tá aquilo. Então aproveita para se relacionar com mais profundidade. Traz mais vínculo para tua marca. Então as pessoas não querem hoje tá muito nítido que as pessoas não querem mais se relacionar com marcas frias. Porque cada vez mais os donos estão virando personalidades públicas na internet. Você vê a maior migração da história tá sendo os donos, os founders, colocando a cara numa rede social, porque as pessoas querem ver quem que comanda aquele transatlântico. E o cara fala, sou eu, cara engraçado, maneiro, legal, aquele palmeirense, ser corintiano, pro mesmo clube que eu. As pessoas querem isso. Então aproveita a Copa para estreitar uma relação mais profunda com o teu cliente. Aí, enfim, cada um sabe do teu show. E se você puder aproveitar isso para reverter mais vendas, sempre ótimo. Legal. Eu acredito que a Copa do Mundo é a grande oportunidade para o brasileiro investir naquilo que nós temos de mais valioso, que é o Brasil. A gente está num momento de pós-política em que o país foi rachado ao meio, com correntes políticas bizarras de um lado e bizarras de outro lado, né? Então eu vejo o país sangrando e brigando por quem detém a imagem do verde e amarelo. Nós somos um país só, independentemente de quem ganhou a eleição, a gente é um país. E nós sempre tivemos como grande expoente dessa maluquice que acontece nesse território chamado Brasil, o futebol. O futebol sempre foi o nosso cartão de visita para o mundo. E chegou o momento do futebol entrar em cena. Logo depois de um período praticamente sangrento, com apontamentos de dedo, com correntes políticas querendo ter razão, e sem nenhum nível de entendimento do nível de respeito que a gente precisa ter pelo próximo, pela opinião divergente. Então eu acho que chegou o momento do Brasil torcer de fato pela seleção brasileira e revelar todo o patriotismo e amor que tem por um povo sofrido, por um povo que acorda cedo, por um país que é formado por 80% de pessoas pobres, que acordam cedo, trabalham e sabem muito pouco o que é lazer, e o futebol está conectado à alegria de muita gente. Para muitas pessoas, ser feliz no Brasil significa ver o time ganhar no fim de semana,
né? E tomar uma cervejinha, ou dar um abraço no amigo, ou ir pro estádio de futebol. Então nós estamos em período de Copa do Mundo. E esse país ficou conhecido mundo afora pelo grande expoente chamado futebol. É o país do futebol. É o país da ginga, do improviso. E nós estamos em ano de Copa do Mundo. Então, independentemente de quem você votou, vamos, nesse momento, dar a mão. É uma oportunidade grande para você que está brigado com seu tio, com seu pai, com sua mãe, por política, chegar, sentar junto numa sala de televisão e dar um abraço nele quando o Brasil fizer um gol. Eu acho que essa é a mensagem que nós temos que passar enquanto país, porque é só por meio dessa união, de convergência de valores relacionados à nossa nação, que nós vamos ser um país melhor. Espetáculo. É incrível, pra finalizar com chave de ouro. Exatamente. Aliás, a minha pergunta aqui, para que time vocês torcem? Palmeiras. Eu Nossa, sou que Corinthians. Eu sou corintiana E ó, e não damos bem, né? Paulina. Aí, ó, damos bem. Gente, obrigada. Olha que podcast Meninas, maravilhoso. obrigada. Eu ficaria Foi aqui incrível. bastante tempo, mas eu sei que os dois já fizeram juntos, porque estavam com um horário super, né, Bebel? Foi, a gente até extrapolou bastante. Exato. Muito obrigada. Gente, obrigada mesmo. Vocês foram um presente pra Foram. gente. Obrigado. Que presente. Foi incrível E vocês não se conhecer vocês esqueçam aqui. de se inscrever no nosso canal. Ah, pausa. Vocês vão falar as redes sociais de A vocês. gente Todo mundo já deixa conhece. escrito. Deixa escrito? Deixa tudo Então tá. certinho. Então vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e deixar um monte de comentário, que se deixar um monte de comentário, eles voltam. Exato. E compartilhar com todo mundo. Gente, muito obrigada. Um beijo. Volta os dois juntos. Beijo, Tchau. turma. Tchau. Beijo.